Insônia, sim, eu vim falar sobre ela hoje, compartilhar minha experiência com vocês e compartilhar uma das experiências que foram mais importantes na minha vida e que mais me ajudaram a combater a insônia. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, meu nome é Juliane, esse é o Carreira Lá Fora. Aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like e também ative o sininho para você não perder mais nenhum desses vídeos, tá? Gente, antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que eu não sou médica, eu não sou psicóloga, eu vou compartilhar aqui uma experiência pessoal que eu acho que pode ser útil para outras pessoas também, tá? Então, se você tá com algum problema relacionado à insônia, recomendo fortemente que procure um médico, certo? Então vamos lá, compartilhando minha experiência. O que aconteceu? Em finalzinho de 2020, né, aquele ano que a gente sabe que foi bem complicado na vida de muitas pessoas, eu não sabia, mas a pandemia tinha me atingido de uma forma muito diferente, né? Felizmente eu não fiquei doente, não teve nada nesse sentido, mas foi um ano em que a gente ficou muito recluso, né? Então eu lembro que em dezembro, principalmente, que é o mês mais frio aqui em Barcelona, eu passei sozinha um mês inteiro e era um mês também que estava com muitas restrições, então a gente não encontrava muito as pessoas e na verdade eu quis realmente passar esse tempo, aproveitar e passar esse tempo muito sozinha. O que acontecia nessa época também é que eu estava passando por uma situação muito difícil no trabalho, eu estava fazendo várias entrevistas, eu não sabia se eu ia continuar no meu trabalho ou não, então estava me trazendo muita ansiedade realmente. E aí eu não conseguia dormir. O que acontecia é que eu ia dormir, eu conseguia até pegar no sono, dormia 2 horinhas, acordava ali no meio da noite com alguma coisa muito aleatória, assim, pensando, ai, que eu li uma notícia sobre múmias, sei lá, alguma coisa bem aleatória. E aí ia conectando, eu não conseguia parar e voltar a dormir, eu ia conectando pensamento atrás do outro, sempre relacionado com coisas que eu li durante o dia, coisas que eu vi, coisas que eu escutei das pessoas, coisas do trabalho, até que eu chegava em algum ponto que geralmente era relacionado ao trabalho, que me trazia muita ansiedade, aí acabou, eu não conseguia realmente mais dormir de jeito nenhum. E aí eu tentei várias alternativas, né? Eu tentei meditar, tentei tomar CBD, o CBD me ajudou bastante, por sinal, depois se quiserem eu faço um vídeo sobre o CBD. Eu estava fazendo tratamento com um psicólogo na época também, então isso também ajudou bastante, mas eu continuava despertando sempre à noite, não era algo assim que estava sendo muito rápido de ser resolvido, e eu estava com isso já fazia um tempo. E aí, nesse mesmo tempo, como eu estava num momento tão introspectivo, eu decidi iniciar a leitura de um livro chamado Caminho do Artista. E o Caminho do Artista é um livro com vários exercícios, e um desses exercícios era justamente fazer um detox de livros, né? Porque segundo a autora, você esvaziando essa parte da sua cabeça, né? Vamos supor que só para tentar explicar um pouco melhor, vamos supor que você tem tipo um balde, assim, esse balde tá cheio e tá transbordando. E segundo a autora, você precisa realmente esvaziar isso, né? E para que você consiga colocar ideias novas. Então é mais ou menos isso, tá? Eu não me lembro exatamente como estava escrito, qual exemplo que ela utilizou, mas só para que vocês entendam. E por isso a gente tinha esse exercício que ela tinha proposto de não ler durante uma semana, 7 dias. E era um momento muito complicado, porque eu queria ler bastante e eu tava sozinha, então leitura era pra mim um grande passatempo, mas eu falei, tá bom, eu vou topar, eu vou fazer esse exercício, eu acho que vai ser interessante, mas eu quero ir um pouco além, eu quero parar de ver série, eu não quero ver série, eu não quero estar nas redes sociais, eu quero realmente me desconectar de tudo, ler portal de notícia, ler coisas desnecessárias, eu não quero. A única coisa que eu realmente precisei manter foram o WhatsApp, porque eu estava sozinha, então era a maneira de me comunicar com as pessoas, e também o e-mail do trabalho, porque eu estava trabalhando. Mas tirando isso, que realmente não tinha como eu ficar sem, eu tirei todas as outras coisas, eu não participava de nada. E assim, o WhatsApp, tanto o WhatsApp quanto o e-mail do trabalho, somente para coisas essenciais. Eu tentei me policiar ao máximo para não ficar ali muito tempo. E aí, ok, né? Primeiros dias foram muito difíceis, claro. Eu não sabia muito o que fazer, eu terminava meu dia, ficava assim sentada no sofá pensando, uau, o que eu vou fazer agora?
E não foram muito legais assim, mas eu percebi que já no primeiro dia eu consegui relaxar um pouco mais, apesar da minha cabeça estar pensando. E depois conforme foi passando o tempo, eu fui percebendo que eu fui pegando realmente esse ritmo de não absorver nada. O que eu fazia bastante era escutar música, isso sim, eu usei bastante meu Spotify durante esse tempo. No YouTube eu também utilizava para escutar música, mas às vezes eu me pegava lendo os comentários nas músicas, de tão viciada assim que a gente às vezes fica nas redes sociais, eu ficava lendo e eu falava, não, isso não é para fazer, só escutar a música mesmo. E aí eu fui seguindo nesse ritmo. Quando chegou no terceiro dia, já aconteceu uma coisa assim que pra mim foi mágica. Eu comecei a conhecer mais artistas no Spotify, que foi muito legal, porque aí eu comecei a escutar músicas mais relaxantes, comecei a fazer coisas mais interessantes. Comecei a cozinhar mais, comecei a fazer mais coisas com as mãos mesmo, né? Como macramê, eu gosto muito de fazer. Pra quem não sabe, é um artesanato que você faz com as mãos, você vai trançando alguns fios até ter alguma coisa ali. Eu tava fazendo coisas pra poder servir como suporte para as plantas. E eu fui seguindo nesse ritmo. E aí eu falei com pouquíssimas pessoas, no fim das contas não aconteceu nada assim que eu não precisasse, realmente que fosse super necessário eu saber. Foi interessante também porque muita gente me procurou querendo compartilhar notícias, querendo compartilhar coisas. Eu falava, não, porque essa semana eu realmente não tô lendo nada. No geral as pessoas respeitaram bastante, mas é muito complicado mesmo, é um desafio muito grande. E aí o que aconteceu com a minha insônia, gente, no final desses dias? Eu consegui superar mesmo, assim, eu consegui não despertar pensando em muitas coisas, porque claro, eu não estava absorvendo mais tantas coisas assim, tantas informações, e no fim eu conseguia produzir muito mais. Um dos exercícios desse caderno, desse livro, inclusive, era justamente escrever todos os dias. E eu escrevia coisas muito mais interessantes, muito mais criativas, porque realmente eu estava com um excesso de informação. E é isso que acaba acontecendo com a gente acaba absorvendo informação que a gente nem precisa. E foi muito interessante, eu consegui depois dormir. Depois que acabou o exercício, eu decidi voltar a pouco absorver algumas coisas. Então eu comecei com os livros primeiro, depois eu fui colocando séries e por último redes sociais. Dentre as redes sociais, a última mesmo que eu absorvi que eu coloquei de volta foi o Instagram. E eu diria que eu coloquei mais por motivos profissionais do que por motivos pessoais. Na verdade, eu via que a rede social que estava mais afetando minha saúde mental era o Instagram, com a quantidade de notícias, de coisas novas. E com isso eu aprendi também a filtrar muito bem o meu uso do Instagram. Eu tento não passar muito tempo lá, eu tento não absorver tanta coisa que tá ali, eu tento não seguir muitas pessoas, eu tento pensar muito bem no que eu vou absorver, inclusive no YouTube, porque se a gente for ver, a gente acaba se perdendo muito nesses lugares. E também em portais de notícias, né? Será que eu realmente preciso saber o que está acontecendo o tempo todo? Isso acaba realmente causando uma confusão na cabeça que pra mim pelo menos não tinha muito benefício. Então é isso, gente, eu queria compartilhar minha experiência. Se você quiser fazer o mesmo, eu super recomendo, reforçando que, gente, eu não sou médica, não sou também psicóloga, então se você tá sofrendo por insônia, qualquer problema, qualquer coisa relacionada com saúde mental, eu recomendo que você realmente procure um psicólogo, procure uma pessoa especializada para poder te ajudar. Mas isso foi algo que me ajudou bastante com a insônia e talvez possa te ajudar também. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Se você é novo, não se esqueça de se inscrever mais uma vez e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até logo!